Amém, meus irmãos. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Você pode permanecer sentado, porque o texto que a gente vai ler é extenso. E sem delongas, sou grato pela oportunidade. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. A igreja está falando sobre uma série, sobre as parábolas. E eu fiquei encarregado de falar sobre a parábola do filho pródigo. Conhecida assim, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Texto muito conhecido. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Vou falar bem devagar, até porque como é um estudo, para a gente entender sobre o que a parábola está tratando, quais os ensinamentos que essa parábola passa para nós, qual o contexto disso que Jesus disse naquela época, naquela cultura, e o que serve para nós nos dias de hoje. Lucas 15, a partir do verso 11. Quem achou, diga amém, por favor. Amém. Todo mundo achou? O texto diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa e ouviu as músicas e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém. Amém. Amados, esse é um texto por demais conhecido da igreja, porque fala do filho pródigo e do seu pai. E nós que pelo menos temos alguns anos de evangelho já ouvimos trocentas vezes as pessoas pregarem nessa palavra. Então a gente já sabe mais ou menos o que o texto diz, Bom, a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui
é que a epígrafe do texto diz parábola do filho pródigo. Parece que dá uma ideia de que a pessoa central na parábola é o filho, quando na verdade não é. Essa epígrafe não está nos textos originais. O escriba, quando vai traduzir, ele escreve e a partir da interpretação dele, ele dá um tema para que nós entendamos mais ou menos o que vai ser dito no capítulo que a parábola vai ser escrita. Então, na verdade, o personagem central da parábola não é o filho, é o pai. A centralidade da parábola está no pai. E, logicamente, o pai na parábola é Deus, o nosso pai. Jesus estava ali num contexto explicando, ensinando através de parábolas. E para nós, às vezes, parece um pouco estranho, mas para o povo da época era totalmente muito claro. Porque aquele povo conhecia bem a linguagem que Jesus estava utilizando. E Jesus sempre falou por linguagens. Por exemplo, se você olhar para o Apocalipse, nas 7 cartas, você vai ver que Jesus usa palavras ali que para nós soam um pouco estranho. Mas para o povo da época e daquela cultura, era muito fácil, era de fácil compreensão. Quando ele conversa com Laodiceia e fala sobre a água, é porque Laodiceia não tinha água própria, a água vinha de uma cidade vizinha. Então, quando ele fala de colírio, a cidade de Laodiceia era uma cidade que produzia colírio com um tipo de sal que vinha na água. E vice-versa. Quando ele fala de que a igreja está nua, está fazendo um paralelo, porque a cidade tinha uma indústria têxtil, que através da lã produzia vestes. Quando ele fala de ser pobre, as pessoas falarem que eles são ricos, mas na verdade eles serem pobres, é porque a cidade de Laodiceia era uma das mais ricas da época. Existiam bancos, havia um anfiteatro construído ali para 27 mil pessoas. Então tudo que eles falam ali, que Cristo fala no Apocalipse, é uma linguagem que o povo entende claramente. E aqui a mesma coisa. Então não se pode interpretar o que Jesus disse por parábolas de forma aleatória. Todo texto tem um contexto cultural que deve ser observado, porque senão a gente acaba tropeçando e falando bobagem, tá certo? Então, a parábola, ela trata de um pai, e esse contexto é o contexto de uma fazenda, e na época, toda fazenda tinha um líder, e justamente o ancião era o líder, que possivelmente na parábola é esse pai. E se o filho pede a herança, quer dizer que supostamente a fazenda pertence ao pai, ou pelo menos dá essa ideia. A questão aqui é a seguinte: há um pai e 2 filhos. O filho mais novo era um filho que recebia mais cuidados. Se você olhar para o contexto da época, vai perceber que o filho mais velho, ele era incumbido de resolver qualquer tipo de problema de relacionamento na família. Como? Se houvesse uma briga entre a família, o filho mais velho intervia como se, vamos dizer, se fosse um conciliador. Ele tinha que resolver os problemas para que tudo ficasse bem. O filho mais velho era o que cuidava mais dos animais, era o que tomava a maior parte das decisões na fazenda, e o pai ficava somente como uma mente pensante da aldeia. Pois bem, no contexto da parábola ali, o filho pede a herança e vai embora. E em nenhum momento, quando o filho mais novo vai embora, o filho mais velho questiona. Então ele vai, passa por tudo que nós já sabemos, que é o fato de ele sair da terra, gastar todo o dinheiro, não ter o que comer, lembrar-se do pai e voltar. Ele cai em si e pede para ser um trabalhador do pai. Só que o pai surpreende ele, recebe ele de forma maravilhosa. Dá novas roupas a ele, permite que ele entre na aldeia de novo, e todas as coisas que o texto já diz, conforme nós lemos. Só que há um fato interessante, que é o filho mais velho não se alegrar tanto com a volta do filho mais novo. E com isso ele questiona, dizendo que sempre foi fiel, enquanto o outro foi embora, praticamente cuspiu na cara do seu pai, humilhou ele. Eu já vou explicar por quê. E mesmo assim o pai lhe trata como se ele fosse um príncipe, como se ele fosse a melhor pessoa da aldeia. Então o filho mais velho fica revoltado e diz que não é possível
isso não é certo, isso não é justo, porque eu sempre fui fiel, nunca te roubei em nada, nunca te insultei, sempre fiz as minhas funções na fazenda de forma perfeita. E esse que esculhambou com você, você trata ele perfeitamente bem. Só que o pai responde o filho mais velho dizendo que, na verdade, não importa o que aconteceu, era necessário que todos se alegrassem, porque o filho se perdeu, mas teve tempo e decidiu voltar, e voltou, e agora novamente era um membro da aldeia. E a gente, costuma dizer que, na parte do texto que diz que o pai fica alegre quando o filho volta e a festa no céu. A gente usa isso muito para dizer que quando alguém se converte, a festa no céu. Enfim, não vou entrar nesse mérito. Então, você percebe que é um contexto em que há 2 filhos, um pai e uma comunidade. E eu gostaria de aplicar algumas lições para mim e para nós hoje sobre tudo isso. Eu sempre falo, esse é um dos textos que eu mais preguei na minha vida por aí, onde eu rodei pregando em algumas igrejas. É o texto que eu mais gosto, porque eu acho que é um texto que mais confronta. Por mais que esse texto pareça ser um texto de consolo, eu não consigo olhar para esse texto sem me quebrantar e sem ver o quão miserável eu sou. Porque esse texto traz lições extraordinárias. Em primeiro lugar, o texto diz que um homem tinha 2 filhos. Logicamente, o mais velho era o mais responsável, ou pelo menos teria que ser. Verso 12 diz que o filho vai ao pai e pede a herança. O erro já começa aqui. Um determinado homem que conviveu com os beduínos e rodou a Turquia, a Arábia Saudita e todos os outros lugares, historiador, teólogo e, enfim, um homem famoso no conhecimento da cultura hebraica, judaica e todas as outras, rodou todos esses países, andou nos desertos, dormiu com beduínos e diz que ele perguntou a diversas pessoas em diversas comunidades do mundo, onde vivia-se a partir dessa cultura, se algum filho lá no Oriente Médio já tinha pedido a herança para o pai em vida, e todas as respostas foram não. As respostas eram mais ou menos: impossível, tá louco, não tem como, não pode, impossível. E ele responde que no Oriente Médio, pedir a herança para o pai em vida é loucura. No mínimo, aquele filho está dando um tapa na cara do pai. No mínimo, aquele filho está desejando a morte do pai. Porque é bem diferente daqui. Aqui, o filho briga com o pai e fica sem se falar, porque nós vivemos uma cultura de desobediência mesmo. Infelizmente, em boa parte. Porém, aqui não. Aqui, o pai é uma figura suprema na aldeia. Tudo que ele diz é determinado como lei e não pode ser revogado. Porém, o filho decide pedir ao pai a parte que é dele por herança, mesmo o pai estando vivo. Em outras palavras, ele está dizendo: pai, para mim não interessa o que você é, eu só quero o que você tem para me oferecer. Então, ele praticamente abandonou o seu relacionamento em amor com o seu pai para ter o que o pai tinha para lhe dar. Ou seja, ele estava dizendo: eu quero o que você pode me dar materialmente falando, e não o que você é. Então eu já abro um parênteses aqui para fazer uma aplicação para nós, porque nós vivemos, eu sempre bato nessa tecla, da última vez que vim bati, vou bater de novo, que é: nós nos relacionamos, pelo menos a geração evangélica brasileira, se relaciona com Deus a partir do que Ele dá e não a partir do que Ele é. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos nos tornar bênçãos nas mãos de Deus. Nós nos relacionamos com Deus como se Ele fosse um mordomo ou um garçom. Ele tem que nos servir. Só que, em contrapartida, o Evangelho diz que eu tenho que servir a Deus servindo a todos. Porque no Evangelho não se serve a Deus sem servir aos homens. Aliás,
princípio básico do reino de Deus é que Deus instituiu a sua igreja para servir. Então, o evangelho está ligado a serviço, porque quem serve aos homens automaticamente serve a Deus. Mas nós vivemos um cristianismo hoje em que eu vou a Deus para receber o que Ele tem para me dar, e eu penso que Ele tem algo para me dar por conta de algo que eu fiz. É mais ou menos uma relação de barganha ou de troca. Eu faço para Deus e Deus faz para mim. É uma espécie de lei da oferta e da procura. Uma espécie de capitalismo eclesiástico. Capitalismo é um sistema de trocas, né? Então, eu faço para Deus e Deus faz para mim. Só que, na verdade, isso é meio ilógico. Porque se eu for depender de mim para ser abençoado, aí lascou. Porque Paulo vai dizer que não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então a bênção de Deus nunca foi e nunca será por um conceito de meritocracia. Provoque o milagre, faça isso, faça aquilo. Tudo isso é uma teologia ignóbil, é uma teologia que não dialoga com a Escritura, que não tem nada a ver com a realidade daquilo que Jesus disse no Evangelho. Então, primeiro fato, um filho que se relaciona com Deus não pelo que ele é, em essência, mas pelo que ele lhe pode proporcionar. Então, o filho comete o primeiro erro, enxergar Deus como uma empresa, onde você adquire produtos. Segundo ponto, ele pede e o pai não questiona, o pai não dialoga, o pai pega a herança e dá, toma, é teu. E ele pega a herança, a gente já sabe a história, ele sai, se arrebenta, gasta tudo, o texto diz que ninguém lhe dava nada, e só que o que me chama a atenção aqui é que no verso 12, o texto diz: e ele repartiu por eles. Por que repartiu por eles? Eu pensei e disse anteriormente que o filho mais velho é um filho que tem a responsabilidade de ser o conciliador da família. Ou seja, se o filho insulta o pai, automaticamente o filho mais velho tinha que vir até o pai e dizer: pai, perdoa ele porque ele não sabe o que está falando. Ô rapaz, respeita o meu pai. E ali começaria um diálogo que iria terminar com o problema. Porém, o filho mais velho se cala. E o verso 12 responde por que ele se cala. Ele se cala porque ele sabia que se o pai desse a herança para o filho mais novo, teria que dar a parte dele também. Então, logicamente, ele se calou porque queria crescer em detrimento à queda do irmão. Em outras palavras, ele é um filho que tinha a responsabilidade em manter a comunhão na família, a responsabilidade em manter o amor fraterno na família, porém, ele estava mais preocupado com aquilo que o pai poderia lhe dar do que com a comunhão da sua família. Em outras palavras, ele permitiu que o irmão tropeçasse para que supostamente ele tivesse o que queria. Só que esse mesmo irmão, quando o filho retorna, ele diz: pai, eu nunca transgredi sequer uma lei. E esse filho vai embora, gasta o dinheiro com prostitutas e você dá tudo o que ele supostamente quer. O que esse texto já no início mostra para mim também é que o filho que está dentro da casa entendeu menos do evangelho do que aquele que foi embora. Porque o filho que foi embora, na primeira crise que teve, a primeira lembrança que ele tem é da generosidade do pai. Quantos trabalhadores do meu pai têm de tudo? Então, quando ele volta para o pai, a primeira coisa que ele diz é: não sou digno, não mereço.
Nada aqui é para mim. Eu não tenho parte nesse reino. Eu sou um miserável maltrapilho. E o outro, que ocultou sua vontade de ter o que o pai tinha para lhe dar antes do tempo, permitiu que o seu irmão se afastasse da comunhão da aldeia. Então esse texto mostra para mim que estar dentro de um templo não significa absolutamente nada sobre entender ou ser participante do reino de Deus. Bom, a gente já sabe que igreja não é templo. A gente já sabe que a igreja somos nós. Se estivéssemos nós agora na rua, nós seríamos a igreja do mesmo jeito. E que fique claro também que eu não sou contra a igreja se reunir em templos, porque o templo não é a igreja, mas o templo abriga a igreja e é uma ferramenta importante para a propagação do reino. Nós temos crianças, nós temos idosos. Então, a ideia aqui é: o filho está dentro da casa, mas não absorveu o sentimento da aldeia. Talvez isso mexa um pouco com você pelo seguinte fato: talvez tenha pessoas aqui que fazem parte dessa instituição religiosa, mas não conseguiram ainda compreender o que é o reino de Deus. Porque estar aqui não significa estar salvo, e nem muito menos entender o que é o reino de Deus e ser participante dele. Então, o filho que está dentro estava tão perdido quanto o filho que estava fora. Isso nos mostra que o reino de Deus não está ligado a um espaço geográfico. Porque em João 4, ele é muito claro conversando com a samaritana, e a samaritana pergunta onde ela devia adorar. E Jesus responde: não é em Jerusalém, porque não existe templo mais, nem no monte, mas é em espírito e em verdade. Ou seja, não quer dizer mais sobre ir, quer dizer sobre ser. Nós viemos aqui para nos reunir como igreja, para se edificar mutuamente e tentar entender e manifestar um pouco mais desse reino. Agora, o fato de nós estarmos aqui não significa absolutamente nada se nós não absorvemos e partilhamos do sentimento do reino de Deus. Porque a carteirinha de membro, a apresentação de domingo, o dízimo, nada disso vai te fazer um participante do reino de Deus. Se você não entender que o reino de Deus é misericórdia, justiça, é pão para quem tem fome, e etc. E todas as outras coisas que possivelmente você já sabe, porque o pastor é um excelente expositor da palavra. Pois bem, então fica claro que Jesus está contando uma história e ele mostra claramente que essa aldeia, não vou dizer que ela é o reino de Deus, mas eu entendo que ela mostra significativamente, que ela mostra muito para nós sobre o reino de Deus. Não é ir, é ser. Não é o que eu faço, é o que ele fez. Então é graça, tudo é graça. No 13 diz que ele vai embora, desperdiça. No 14 ele gasta, diz que ele gasta. No 15 ele apacenta porcos, que para ele era ridículo, vergonhoso. No 16 ele deseja comer as bolotas dos porcos. No 17 ele cai em si. E esse cair em si diz muito sobre aquele que é participante do reino de Deus. Diz algum escritor, e eu não lembro agora quem é, para poder dar o crédito, mas ele diz o seguinte: todo aquele que se acha merecedor do céu tem a certeza absoluta que não está indo para lá. Porque não é questão de merecimento, é questão de graça. Todo aquele que é salvo entende que não há mérito algum
na salvação. Tudo parte de Deus. Então ele olha para si e se entende como um miserável que não é digno de estar. Então, a partir desse sentimento, ele entende e volta. Só que é absurdamente uma loucura ele voltar. Por quê? Porque quando ele insulta o pai, é feito um ritual na aldeia, quebra-se um jarro com milho e diversas outras coisas, depende muito da aldeia, e nesse ritual o filho é excomungado da comunidade. Ele é expulso, entre aspas, da igreja. E se ele decide voltar, qualquer pessoa da comunidade pode apedrejá-lo até a morte. Ou seja, ele cometeu um crime praticamente imperdoável, que é insultar o pai. Ele insulta o pai, mas ele decide voltar. Ele volta porque ele tem uma lembrança do pai, que o pai é generoso. Porque até os trabalhadores do pai têm o que comer, o que vestir. E ele, que foi embora como um filho desonesto, nada tinha. E ninguém deu nada para ele. Então, a centralidade da parábola não é o filho, é o pai. Que mesmo nós, eu, você, pecando todo dia, transgredindo a lei todo dia, o pai está sempre de braços abertos para receber os seus filhos. No verso 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, porque pequei contra o céu e perante ele. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Olha a ideia que ele tem. A palavra usada para trabalhador no grego aqui são pelo menos 3 palavras. Doulos, michos e paides. Algo desse tipo. Eu não sou muito bom de grego, não. Mas são 3 palavras e trabalhador ou servo no grego é usado para escravo. Porque o servo é um escravo na cultura bíblica. Então, primeiro, é realmente um escravo que não tem direito algum, que nada pode fazer. O segundo é Eliezer, o mordomo de Abraão, que se o dono morre, ele recebe uma parte da herança como gratidão pelo seu trabalho. E o terceiro, que é a expressão que o filho pródigo usa, é o que nós diríamos do cara que a gente chamaria hoje de chapa, que é o cara que trabalha sem carteira assinada. Ele vai lá, executa o trabalho, recebe a diária e vai embora. Ou seja, ele não tem nenhum tipo de vínculo empregatício com a empresa, com o patrão. Ele vai lá, trabalha e vai embora. Ou seja, tamanha era a consciência de indignidade dele, que ele entendia que não merecia direito algum. Então, os participantes do reino de Deus são aqueles que entendem a sua miserabilidade diante de Deus. Mas, olhando para o texto, nós vemos que ele se entende como miserável, ele se acha indigno de fazer parte dessa suposta empresa, desse suposto reino. Ele não quer os direitos, os supostos direitos que o reino de Deus ofereceria para ele. Ele só quer ter o que comer. Ele olha para Deus e não consegue se ver merecedor de nada. Então, quando ele vai entrar na aldeia, o texto diz que vendo o pai. O que é isso? Antes que ele olhasse para o pai olha para ele primeiro. O que isso significa dizer? É que o primeiro passo é sempre de Deus. Quando o homem entende a miserabilidade dele e pensa que está se voltando para Deus por conta de seus próprios méritos, Deus já estava voltado para ele há muito tempo. Então, o primeiro passo é sempre de Deus. Quando o filho pensa em voltar, o pai já estava voltado para ele. Segunda coisa, quando ele pensa em pisar na aldeia,
E aqui é o absurdo. O texto diz que o pai vai correr até o filho. E isso, nessa cultura, é ilógico. Por quê? Todas as pessoas que viveram na cultura dizem que um homem de cabelos brancos, que é o líder da aldeia, não corre. Por que não corre? Porque é vergonhoso. Você vê o Michel Temer correndo na rua para poder abraçar e falar com alguém? Em nenhuma cultura isso existe. Até nos livros antigos, e até em algum livro apócrifo, que não me lembro agora, diz que um homem de cabelos brancos não corre, pois para ele é vergonhoso. Esse filho se aproxima da aldeia, ele quer voltar, mas ele quer voltar sob o risco de ser apedrejado. Porque houve um ritual e ele sabe que ele é indigno de entrar na aldeia. E qualquer um que visse ele lá, possivelmente ia arrebentar ele de pedrada, meu irmão. Aí eu me pergunto, por que o pai correu se o filho é indigno e um homem do quilate dele jamais correria? Pelo menos uma coisa pode acontecer ao pai com ele correndo na direção do filho. Que é o quê? Ele tomar uma porção de pedrada. Então, logicamente, o pai arrisca ser apedrejado por causa de um filho rebelde que decide voltar para ele. Isso significa dizer que o pai se humilha para buscar de volta um filho que abandonou a comunhão. Isso significa dizer que ele vem para sofrer a pedrada no lugar do filho que o rejeitou. E isso me lembra Paulo em Filipenses dizendo que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se e veio em forma de homem. Ou seja, o pai se humilha para que o filho tenha novamente contato com ele. E foi isso que Jesus fez, porque o nosso estado de miserabilidade só merecia a ira de Deus. Mas ele se humilhou, apanhou, foi apedrejado, foi à cruz do Calvário para que eu não fosse apedrejado. Ou seja, é a mesma coisa que ele dizer, no lugar do Tiago vai o Cristo. No lugar do Estael, a pedrada vai ser no Cristo. No lugar do John, a pedrada vai ser no Cristo. Então ele estava dizendo, eu vou substituir você para reconciliar você comigo. É uma história que constrange demais. Porque eu não merecia nem estar aqui. Mas ele mesmo assim permitiu, e o texto diz claramente que ele poderia ter descido da cruz, mas ele não quis. Ele deu a sua vida voluntariamente. E as pessoas acham que o pai, por um pensamento errado, as pessoas acham que o pai ficou com pena de entregar o seu filho. Claro que não. Até porque a ira do pai é derramada no filho. E essa ira era para nós. E eu sempre faço essa analogia de Abraão, porque Isaac sou eu. E Abraão estava com o cutelo já para matar Isaac. Aí ele, não, para. Tem um cordeiro no arbusto. Por quê? Porque no lugar de Isaac, o cordeiro. No meu lugar, o cordeiro. E Jesus é o cordeiro mudo que foi para que nós não recebêssemos a ira de Deus. Quem entendeu pode dizer amém? Para encerrarmos, que eu sempre passo do horário, eu falo pra caramba, vou olhar no relógio, 9 horas. Caraca. Enfim. Então o pai se humilha, vai até ele, age de compaixão, traz o bezerro, e o outro filho questiona
logicamente, pelo que a gente falou anteriormente, o filho não entendeu nada do reino de Deus, ele estava na casa, disse que servia ao pai há anos. Isso significa dizer que trabalhar para Deus não tem nada a ver com conhecer a Deus. Até porque, quando Jesus está falando lá, né, fiz milagres em teu nome, curei, etc, etc, nunca conheci vocês. Então, trabalhar para Deus não significa conhecer a Deus. Aí o filho não entende nada, se indigna, questiona. Só que o filho usa uma palavra aqui, na parábola, que é interessante. No verso 30, ele diz: vindo, porém, este teu filho. Ele não chama ele de irmão, ele chama ele de teu filho. O que ele estava querendo dizer? Teu filho, meu irmão não. Então o que a gente enxerga nisso aqui? É que ele não enxergava mais o irmão como parte da família. Isso significa dizer o quê? Que para ele pouco importava o fato do irmão ser participante da mesa ou não. O que importava para ele era ele estar na presença do pai. O outro é problema do outro. E a gente usa uma expressão, né, que é a salvação individual. Se ele não quer, problema é dele. Em parte eu não discordo não. Mas como corpo, Paulo vai dizer que se um membro está doente, todos estão. Então isso significa dizer que se eu não me sinto constrangido quando alguém se afasta da comunhão com a igreja, então na verdade não é só ele que está doente, somos nós que estamos. Porque a minha indiferença para com a dor do outro mostra a minha doença. É o que eu disse aqui uma certa vez. Eu procuro não saber do que está acontecendo, porque se eu não souber, não é culpa minha, e eu não tenho parte nenhuma nisso. Porque o sacerdote do bom samaritano só foi culpado porque viu o homem caído. Porque se ele não visse, ele não seria culpado. Então, logicamente, eu não quero me envolver para não ter que contribuir para a solução do problema. Eu quero ser indiferente porque eu tenho um pensamento individualista de que no reino de Deus é cada um por si. Só que no reino de Deus o pensamento é diferente. É tudo diferente. Não sou eu, somos nós. Eu sou a igreja. Isso é a maior balela. Ninguém é igreja sozinho. A igreja somos nós. Quando eu excluo alguém por indignidade, na verdade nem eu sou digno. Porque eu não entendi nada do que o evangelho é, na sua essência. O evangelho é amor. O evangelho não é algo excludente, mas é algo que atrai, algo que une, algo que unifica, algo que traz comunhão. E comunhão não é eu sentar do seu lado durante o culto. Comunhão é eu ter uma vida em que, quando você sofre, eu sofro contigo. Ainda que eu não more na mesma casa que você, ainda que eu não diga para você que eu te amo, mas quando eu vejo você numa situação de fragilidade, eu enxergo a sua dor como minha dor. Porque eu não sou um corpo só, nós somos um corpo. Então a parte que mais mexe comigo da parábola é essa: teu filho, meu irmão não. Quando Jesus ora no Pai Nosso, ele ora assim: Pai Nosso. Não é Pai meu, é Pai Nosso. Dá-nos o pão, não é me dá o pão. Venha o teu reino. É meio injusto pedir para que o reino de Deus venha, sendo o reino de Deus um reino de amigos, e eu querer o pão só para mim. Quando o pão é só meu, o Pai não é nosso. O Pai só é nosso quando o pão é nosso. Então a gente tem um sentimento de não, o problema é dele, eu vou seguir o meu caminho. Não é assim.
Nós vivemos uma espiritualidade litúrgica. O que é uma espiritualidade litúrgica? É isso. A gente se reúne aqui, canta, adora, chora, fala línguas, quem crê, quem não crê, enfim. Toma ceia, come pão, bebe suco. Mas quando sai daqui é cada um por si. E a gente ainda é capaz de dizer que um ou outro não pode participar. Enfim. Sendo que a ceia em Corinto é a festa ágape. A palavra no original é o deipnon, é o jantar. Sabe o que era isso? Na ceia, o pessoal se reunia e se alimentava. Só que ali, a galera mais rica vinha, comia na frente e o pobre não tinha o que comer. Ou seja, eles se reuniam no culto, tinha profecia, tinha revelação, tinha dom, tinha empírica. Mas na prática, o pão não era nosso. Na prática, eles cantavam, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Mas na prática, não tinha reino. É ridículo eu clamar, venha o teu reino, se eu passo indiferente ao maltratamento para com o homossexual, para com o LGBT, para com o presidiário, para com o negro, para com o branco. Quando eu uso de palavras para ofender o outro. A gente acha que palavra torpe ali no contexto é palavrão. Também, se ferir o outro é pecado. Mas quando você faz uma brincadeira que ofende o outro, também é palavra torpe. A gente tem a ideia de que pecado é errar o alvo. Sim. Mas tudo que eu faço que fere o meu próximo, seja ele da crença que for, é pecado. Pecado é desamor. Pecado é desunião. Então, eu não estou indo contra a espiritualidade litúrgica. Essa é uma reunião espiritual. Porém, está para além disso. Jesus partilha de uma espiritualidade que não tem tanto a ver com uma geografia fixa, mas a espiritualidade do caminho. E o que é a espiritualidade do caminho? É quando a teologia da prosperidade diz que você tem que ter duas túnicas, que você tem que ter duas túnicas. A espiritualidade do caminho diz que mesmo que você tenha que caminhar uma só milha, você vai caminhar duas, porque o seu irmão precisa que você caminhe duas com ele. Não é o testemunho de que você tem 2 carros, mas talvez o testemunho que você não tem nenhum. Mas quando seu irmão precisou caminhar no deserto a pé, você caminhou com ele. Então não tem nada a ver com ter, não tem nada a ver com mostrar. Tem a ver com uma espiritualidade do caminho que acontece no dia a dia. Que acontece na escola, no trabalho, na faculdade. Quando eu entendo que no reino de Deus o sagrado não é somente aquilo que é litúrgico, mas é a vida. Quando eu entendo que o culto que Deus quer é que eu seja o verdadeiro culto. Não é que eu esteja como filho mais velho, estava na casa todo dia e matava um animal e tirava leite da vaca e fazia o queijo. Mas ele estava e por estar. Esse templo abriga a igreja justamente para que a igreja pratique lá fora o reino de Deus. Não tem nada a ver. Tem nada a ver, tem nada a ver. Se a nossa liturgia não faz com que nós nos voltemos para o outro, seja ele quem for, então a nossa liturgia é vazia. Se o que a gente ouve aqui não traz para nós consciência de que nós precisamos ser um ser humano melhor, então a nossa espiritualidade é plástica, é nula, não serve de nada. Então o nosso conceito de espiritualidade é o que a gente faz aqui e está para além disso. Então igreja não é ir, igreja é ser. Ser igreja. É quando eu compartilho com o outro.
Nós queremos, e a teologia da prosperidade nos incentiva a isso. A gente liga a televisão e vê o camarada dizer: conta o seu testemunho, eu fui abençoado, eu tinha um carro, hoje eu tenho 2. Mas na espiritualidade de Jesus, você não prova que é abençoado por aquilo que tem, mas é por aquilo que você reparte. É impossível alguém que foi alcançado pela graça de Deus passar de largo a uma injustiça, seja ela de qualquer gênero. Venha ao teu reino, é um clamor por justiça, justiça social, justiça na comunidade. A gente fala muito de ministério profético, mas os profetas no Antigo Testamento, em sua maioria, a sua função era denunciar. Hoje ninguém denuncia mais. Sabe por quê? Porque isso parte muito de uma vaidade pessoal, de uma preocupação com a autoimagem. Ninguém bota a cara mais. Ninguém diz está errado. Ninguém olha para o falso profeta e diz está errado. Ninguém quer ensinar a verdade. A gente resume a nossa vida a uma agenda semanal religiosa. É estar aqui porque a gente tem que vir, porque, enfim. Quando você encontra um amigo, a primeira coisa que ele te pergunta é o quê? E aí, está congregando? E aí, está congregando em qual igreja? Porque nós já absorvemos esse pensamento de que espiritualidade, igreja, reino, salvação está ligada a estar aqui, e não está. Repito, é importante sim, é importante. Porque nem todas as pessoas têm o dom da palavra, nem todas as pessoas olham para esse texto e entendem. Eu passei muita dificuldade para entender. Gastei muito dinheiro com livro, comprei internet e olha, não entendo. Já falei bobagem pregando, já olhei. Nós temos péssimos exemplos de pregadores no Brasil. Então aqui é importante para a gente compartilhar conhecimento, para a gente conhecer um pouco mais do outro. Ninguém é igreja sozinho, porque ninguém perdoa vivendo em cima do monte. Vai perdoar quem? A pedra? Vai amar quem? A folha? A árvore? Então o reino de Deus é prática, é vida. O filho mais velho ensina para nós que não é ir, é ser. Que não é o que eu faço, é o que ele fez. Que obras no reino não são causa da salvação, mas são consequências. Eu não sou salvo pelo que faço, eu sou salvo, por isso faço. Então, é simples demais. A gente que vem de uma cultura que construiu e a gente está vindo desconstruindo tudo novamente. E o processo é árduo, é difícil, é longo. E para a gente finalizar, você vai ver que quem se volta para o filho é o pai, não é o irmão. E eu fiquei pensando nisso e falei, poxa, ele se achava tão espiritual, mas passava alheio, passava indiferente à dor, ao sofrimento, à injustiça. E nós vivemos um tempo de paralisia espiritual, que é o quê? Nós resumimos nossa vida a uma espiritualidade litúrgica e a gente vira paralíticos espirituais. E quem é o paralítico? No reino de Deus, o paralítico não é o cara que só tem uma perna ou que não tem o movimento da perna, não. O paralítico no reino de Deus é aquele que não se move em direção ao outro que precisa dele. O evangelho é serviço. Quando se fala aqui de cursos, quando se fala aqui de conhecimento, eu entendo que isso é para que você se aprimore mais, para que quando você for lá para fora, você vá com uma mentalidade diferente. Quando ele diz, não se amoldem ao sistema do mundo, ele está dizendo para você não aceitar esse sistema, esse modelo corrupto de vida. E ele está dizendo, transforme pela renovação da mente. O que ele está dizendo? O evangelho muda a consciência para mudar a situação da localidade. A gente, há 2 semanas atrás, estava se reunindo, né, na residência com alguns amigos para trocar ideias sobre o evangelho. E a gente chegou à seguinte conclusão, que a gente não era relevante como igreja. Por quê? Porque a gente estava medindo a nossa relevância
só pela parte de dentro. A gente se reunia, tinha uma palavra cristocêntrica, todo mundo tinha conhecimento legal, os hinos falavam de Jesus, a gente chorava, a gente se arrependia. Porém, era só aquilo. A gente não era relevante onde a gente estava inserido. Relevante como? Sentando na esquina, conversando com o outro, clamando por justiça. Todo avivamento na história, ele mudou consciências, mas mudou ambientes. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de adorar o seu nome, de glorificar a Ti. Te pedimos que a consciência do Evangelho nos alcance mais uma vez, que a consciência do Evangelho mude o nosso pensamento, que nós venhamos a sair daqui pensando, refletindo sobre o que é ser igreja. Nós somos falhos, nós somos maltrapilhos, nós erramos, nós estamos às portas da misericórdia, clamando para que o Senhor nos perdoe de novo, para que o Senhor faça de novo em nós, para que nós sejamos um canal. Cada um de nós aqui tem dificuldades, tem problemas, seja timidez, seja preguiça, seja o que for. Mas mesmo com todos esses erros, nós queremos nos relacionar contigo a partir do que tu és e não a partir daquilo que tu tem para nos proporcionar. Nós precisamos crescer muito ainda em conhecimento da palavra, na exposição, na comunidade. Nós precisamos aprender que a espiritualidade que o Senhor nos ensinou está para além disso aqui, que isso aqui é absolutamente importante para que transforme a nossa consciência, para que nós olhemos para a nossa comunidade com um olhar diferente, para que nós abracemos o oprimido, para que a nossa vida não seja uma vida que exclui o outro, mas que inclui o outro, para que nós não passemos indiferentes a toda forma de injustiça, de preconceito, a toda forma de exclusão. Em nome de Jesus, Pai, ensina-nos a partilhar a Santa Ceia ou a ceia do Senhor no dia a dia. Ensina-nos a compartilhar um pouco mais, mesmo tendo pouco. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Quantos entenderam essa palavra? Pode dizer amém?